Boa noite, gente. Esperando o Walter chegar para eu convidar ele. O pessoal tá entrando, Lucas, Valtinho acabou de entrar. Bom dia, boa noite a todos. Oi, Valtinho. Tudo bom? Você está me Tudo ouvindo? bem? Está me vendo? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô. Tá ótimo. Vamos esperar o pessoal entrar. Isso. Eu vi que bastante gente que nunca tinha participado tá entrando. Acredito que sejam alunos seus ou amigos, colegas. Então É eu vou provável. apresentar aqui do que se trata, né? O nosso coletivo é um grupo de professores, alunos e técnicos administrativos que tem feito várias ações, é um grupo novo, é um coletivo novo, e essas ações têm o objetivo de informar, orientar e até entreter, né, o pessoal aí durante a quarentena. Então a gente está revezando aí, tentando obedecer sempre toda quarta e todo domingo, com lives de assuntos variados. E hoje a gente até hoje a gente tem falado muito sobre o vírus, quarentena, coronavírus, etc. E aí hoje a gente achou por bem colocar um tema mais abrangente, mais geral, no sentido de não focar só no coronavírus, né? Para a gente tentar Não que esquecer um nós não pouquinho. falaremos sobre, né? Mas vamos falar sobre outros aspectos, aspectos mais, talvez culturais, sociais, enfim. Sim, sim, sim. Bom, então, eu vou te apresentar, acho que já tem um pessoal bom aí. O Walter, ou Valtinho, como a gente conhece, ele é historiador, é jornalista e professor da rede pública, né? Ele trabalhou com cineclubes, está fazendo mestrado, né? Fala um pouquinho sobre você aí, Valtinho, para o pessoal te conhecer melhor. Então, pessoal, quem me conhece fora das redes sabe que eu sou irmão da Elga, da UFG, UFJ, né? Estou aqui desde novembro de 2017, sou historiador e jornalista, como o Alexandre disse. Sempre trabalhei com cinema, o cinema para mim sempre foi uma paixão, então é algo muito natural para mim, né? Trabalhar com cineclube é algo que eu estou trazendo de novo para o mestrado, né? Porque tá certo que o mestrado agora deu uma parada por conta do calendário acadêmico, né? Mas a minha intenção é voltar a trabalhar com cineclube. Eu já trabalhei, já tenho um livro publicado, inclusive, sobre o Cineclube de Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal. E é isso. Para mim, a discussão sobre cinema sempre permeou todos os aspectos assim da minha vida, sabe? Então, para mim é uma paixão natural e nada me deixa mais feliz do que falar sobre, né? Então, eu espero que o papo de hoje seja tranquilo, né? É a primeira vez que eu participo de uma live, então, eventualmente, se eu falar alguma besteira, me perdoem. E é isso. Espero que seja de bom proveito para todo mundo, para mim e para todos que estão assistindo. Aqui a gente é ao vivo, não dá para filtrar muita coisa. Opa, parece que ele caiu.
Deixa eu ver aqui. Oi, pessoal, desculpa, caiu. Então, não se preocupe com isso. O nosso objetivo é que seja algo bem informal, bem à vontade mesmo. Então, finja que a gente está tomando uma cerveja e falando de alguns filmes. Que bom. Eu queria começar, então, você falou aí sobre sua paixão pelo cinema, eu também gosto muito, apesar de não ser um estudioso, de não ser como você, né, que estudou, que leu bastante, eu sou só apaixonado. E a gente sabe da importância das artes em geral, que é uma área que tem sido bastante atacada, inclusive nos últimos anos, que a arte, uma das suas funções é trazer para o público a realidade, né? E nesse contexto, então, de forma geral, como que você vê o cinema como sendo uma das artes aí, nesse contexto? Bom, eu acho que dentre todas as artes, né, culturais, né, não menosprezando as outras, mas eu acho que cinema e música talvez sejam as frentes mais significativas no sentido de trazerem essa preocupação com a realidade, né? Independente do gênero, independente do impacto, né, da obra, eu acho que o cinema tem essa preocupação social, né? Obviamente que o cinema ele vai trabalhar em sob diferentes ângulos, sob diferentes perspectivas, né? Mas eu acho que o cinema ele tem essa importância e é por isso, justamente por isso, que causa tanto incômodo, né? Que está causando tanto incômodo. Um dos filmes que nós vamos falar, que é o Bacurau, ele teve um impacto muito grande em festivais internacionais, né? Ele já chegou ao Brasil já colocado num pedestal, e não menos do que isso, porque o filme é brilhante. Então eu acho que o cinema ele tem essa função social e humana de trazer esses aspectos que são incômodos, né, para a luz, né, para que a gente possa se perceber numa tela de cinema, né? Então o cinema, para além de entreter, o cinema ele precisa incomodar, na minha opinião, assim, independente do gênero, independente do formato, né? Eu acho que o cinema ele serve para a gente trazer essas discussões à baila, à luz. Então, e eu acho que é por isso que o cinema ele vem sendo bastante criticado, bastante perseguido, né? Em épocas passadas, né, em plena ditadura militar, né, o cinema ele foi resistência. Em pleno 2020, o cinema continua sendo resistência. Em tempos de coronavírus, em tempos de Covid-19, o cinema é resistência, né? E é isso. Quanto mais o cinema trouxer à luz todos esses aspectos humanos, sociais, políticos, econômicos, melhor para a gente, né? É isso que eu acho, é a minha opinião. Não, e eu concordo com você. Eu acho que o cinema e a música, elas são mais acessíveis para o público em geral e acaba trazendo a realidade num outro formato, que acaba se fazendo mais compreensível, né, para que as pessoas consigam entender, se enxergar, eu acho que isso é importante, né, se ver na tela. Eu queria só deixar dois avisos aqui que eu sempre esqueço. A gente tem 1 hora, se por acaso estiver no meio da conversa, vai cair, mas a gente retorna, então vocês voltem, que a gente vai estar aqui se por acaso cair no meio da conversa. As perguntas, vocês podem fazer perguntas, às vezes, como fica rolando aqui, às vezes eu me perco, mas vocês repetem que eu faço a pergunta para o Valtinho aqui. Bom, então, a nossa proposta é falar de 3 filmes recentes,
né? Um filme bem recente, acho que a gente pode até começar a falar por ele, que é O Poço, que está todo mundo falando, tá nas redes. A Parasita, que ganhou aí vários prêmios, inclusive o Oscar, né, que foi uma surpresa para todo mundo, ele ter ganhado de melhor filme. E eu acho que terminar com Bacurau, um filme nacional, aí também, como você falou, bastante premiado, né? Todos eles fazem referência às nossas desigualdades sociais, né? Então, talvez esse seja o fio condutor aí que fez com que a gente escolhesse esses três. Você concorda com isso? Concordo, claro que com exceção de O Poço, que eu acho que é um filme necessário, importante, eu acho ele muito significativo para o atual momento, não só do Brasil, como do mundo, e é por isso que ele está causando tanto impacto, mas enquanto cinema eu ainda prefiro, enquanto narrativa, claro, eu ainda prefiro os outros dois títulos, é claro que essa é uma opinião pessoal minha, né? Tanto Bacurau quanto Parasita, eu acho que trazem uma discussão mais profunda, né, sobre um aspecto mais social mesmo, né, na questão da divisão da luta de classes, né, e isso fica evidente, muito evidente no filme Parasita, que é um filme, porque além de ser um filme importante em termos de narrativa, ele é um filme muito significativo e ele entrou para a história do cinema como sendo o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o Oscar principal, né, na noite aí do começo de março, né, e das 6 indicações em que ele estava concorrendo, ele ganhou 4, né, sendo 2 dos Oscars de melhor filme em língua não inglesa, e o melhor filme do ano, né? Então isso é um fato inédito, né? Bacurau, ele é importante, talvez mais importante, por trazer a nossa realidade, né? E trazer esse aspecto mais sobre o impacto do imperialismo na nossa sociedade brasileira, né? E como nós lidamos com isso. E o Poço, né, traz, é claro, né, de uma maneira mais exagerada, de uma maneira mais até violenta, né, essa questão. Mas eu acho que enquanto o Poço fica no raso, os outros 2 filmes, eles aprofundam mais essas questões sociais, econômicas e mundiais, né. Então, o Poço é um filme importante, né, principalmente porque é um filme de uma plataforma, né, e a gente sabe que as plataformas elas estão reinando absolutas, porque os cinemas todos do mundo inteiro estão parados, né, então o que nos resta é a gente entrar nas plataformas e assistir aos filmes, né, e eu acho que assim, o Poço ele é importante, mas existem outros títulos, né, tão impactantes quanto, né, e tão significativos quanto para o atual momento no catálogo da Netflix, né? Então, mas respondendo a sua pergunta, os 3 filmes têm como fio condutor essas questões sociais, esses aspectos mais fundamentais, né? E é por isso que estão na boca de todo mundo, né? Ótimo. E, assim, eu concordo, eu acho que o Poço, ele acabou se valendo, tomando uma coisa que chama muito atenção no cinema, pelo menos no cinema mais atual, que é violência, que é sangue, que é para chamar atenção para isso, né? No final das contas, eu acho que exagerou, também concordo com você, que entre os 3, entre qualidade, ele fica um pouquinho abaixo. Então, vamos falar sobre ele primeiro. É claro, na narrativa de O Poço, né, a classificação das pessoas em camadas ou andares, né, então isso fica muito claro
e talvez por isso ele seja mais fácil das pessoas fazerem a conexão com a nossa pirâmide social e com o que acontece no mundo. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho do que te chamou a atenção nisso, em relação a essa estratificação, a forma deles mostrarem isso, e se você acha que eles atingiram o objetivo de levar uma discussão sobre isso. Sim, então, ó, é interessante, eu vou falar aqui o nome do diretor, ele é um mexicano, ele chama-se Galder Gastelo Urrutia, é o primeiro filme que ele faz, né, eu andei dando uma pesquisada, né, é o primeiro longa-metragem que ele dirige. Eu acho que essa questão da estratificação social, né, a forma como ele trabalha, a divisão, né, a forma até óbvia, né, e aqui eu roubo até uma fala de um dos personagens do filme, né, que a todo momento responde ao protagonista que todas as coisas são óbvias, né, então eu acho que esse filme brinca com isso, né, ele é óbvio, ele joga isso na cara da plateia. Talvez para o público médio, e aí eu tô me colocando como público médio, para a gente também conseguir compreender as verdadeiras intenções do diretor. Mas eu acho que, acima de tudo, para além de ser um filme, né, que pretensiosamente procura trazer esses aspectos sociais, ainda que de uma maneira óbvia, de uma maneira mais explícita, né? E por isso mesmo o filme talvez por isso, esteja alcançando tantas pessoas, né? Não só no Brasil como no mundo. Eu acho que, para além de trazer essa questão, né, ele brinca com o óbvio, ele joga a violência, né, que é um aspecto muito importante para se conseguir, digamos assim, uma certa rentabilidade para o filme, né? Então eu acho que essa obviedade do filme veio a favor do filme, entendeu? Ele jogou a favor do filme. Então, eu acho que para além dele trazer, para além dele querer discutir, ainda que de maneira mais superficial, esses aspectos sociais, políticos, econômicos, a questão da divisão, né, do racionamento, para questão de dividir para uma sociedade mais igualitária, o que ele quis com esse filme, o diretor, eu digo, é fazer um entretenimento puro e simples. Ou seja, o pessoal, a plateia que for assistir ao filme, aos 100 minutos de filme, aos 1h40 de filme, vão encontrar um filme que é possível a gente discutir esses aspectos, ainda que superficialmente, mas é um filme que é puro entretenimento. O que a gente não pode falar sobre o mesmo nível dos outros dois títulos, né? Porque são títulos muito mais profundos, que eu não sei quanto ao resto do pessoal que está acompanhando a live aqui, mas os outros dois filmes mexeram mais com mexeram mais com o jeito que eu enxergo as coisas. Então, eu acho que são filmes mais impactantes nesse sentido. Eu não sei se você concorda comigo, né? Não, eu acho que... eu acho que cabe aí, o Valtinho, cabe aí uma pergunta que a Elga fez, e que assim, é uma discussão em todos os níveis de arte, né? Eu participo muito de grupos, eu tenho muitos seguidores de Facebook, participo de grupos de escritores, né, porque eu escrevo, e se fala muito bem, por sinal. Obrigado. De você ter livros ou filmes, ou o que quer que seja, acessíveis para o atual público, e que eles consigam
transmitir a mensagem que querem, e livros ou filmes mais intelectualizados que não vai atingir o público, principalmente mais jovem, e aí eu vou pedir ajuda para os psicólogos que estão aí, Érico, Grazi, se tiver aí, porque eu acho que a gente vem se tornando cada vez mais objetivo, com menos capacidade de subjetivação. E aí um filme muito metafórico, talvez ele passe despercebido e seja até chato para a nova geração. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Eu acho que também essa questão dos filmes, são chamados filmes cults, né? Ou filmes mais cabeçudos, né? Como a gente fala, como os jovens falam, como os mais jovens falam, né? Essa questão da linguagem tem muito a ver com o acesso e tem muito a ver também com a questão da distribuição desses filmes, né? Nós estamos falando que o Poço, ele provavelmente vai atingir mais pessoas porque ele está dentro de uma plataforma de vídeo. Bacurau participou de um festival, ele foi para os cinemas, não é todo jovem, não é toda a população que tem acesso ao cinema, porque nós temos que lembrar que o acesso ao cinema, ele é caro, ele é elitizado, por mais que a gente lute contra essa elitização do cinema, né? Então, eu acho que existem alguns filmes, algumas narrativas que atingem mais ao público jovem, por exemplo, justamente por uma questão de esse filme estar mais propício a ser assistido, entendeu? E aí vem toda essa questão da plataforma digital, vem toda essa questão da linguagem do filme, dos próprios mecanismos, né, que o filme se utiliza para conseguir uma bilheteria, né? No caso, muito público. Então, eu acho que o Poço tem a seu favor, né, essa questão, diferente dos outros dois filmes, né? Que são filmes mais, digamos assim, numa linguagem bem até vulgar, né? São filmes mais cabeçudos, né? Que exigem mais de a gente entender metaforicamente, né, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, as nossas qualidades enquanto sociedade, enquanto economia, enquanto cultura. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua questão. Não, respondeu sim. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de achar que o que é mais, digamos, popular, não tem valor, né? Porque uma pessoa que... Vamos colocar aqui no nosso assunto os 3 filmes. Se o Poço, entre os 3, é o mais popular, o mais fácil de compreender, o menos metafórico possível, eu acho que ele tenha o mérito de a pessoa que assistiu se interessar em ver algo que vai levar para um filme mais bem elaborado, vamos dizer assim. Então, exato. Eu sou dessa opinião, que esse filme, ou melhor, estes filmes mais populares, eles nada mais são do que portas de entrada para aquelas pessoas que eventualmente não se interessam muito pela sétima arte, não se interessam por cinema, mas eu acho que são filmes importantes justamente nesse sentido, para trazer, né, o público mais para perto, para a discussão, né? E isso vem de encontro com o que eu estava conversando com você em alguns dias passados, né, Alexandre? Sobre a questão da aproximação dos públicos, né? De trazer... de trabalhar a linguagem erudita, mas também trabalhar a linguagem popular, mas sem cair naquele artificialismo barato, né? Então, assim, principalmente trazer os jovens para as discussões, e eu acho que o Poço, nesse sentido, o filme O Poço,
está trazendo muito os jovens para essas discussões, né? E Bacurau e Parasita, como eu já disse, são filmes mais, digamos assim, difíceis, né? Mas que nem por isso não precisem de uma certa atenção, né? Então é isso. Sim, claro. Tá, para falar um pouquinho mais do filme, para mim, assistindo o Poço, ficou muito claro ali o papel da preocupação individual, da preocupação coletiva. Queria pedir para você falar sobre isso, e eu acho que em épocas de quarentena isso fica muito evidente, apesar de não ser o caso, não ser o assunto do filme. Mas falar sobre a questão da divisão social, a questão do individualismo em tempos de corona, é isso? Isso, e do coletivismo. Pois é. Bom, trazendo para a nossa realidade, né? Vamos falar um pouco sobre essa pandemia que está assolando aí o mundo e o nosso Brasil e a nossa cidade, enfim. O filme, eu acho que traz essa questão do coletivo, que é o que a gente não está vendo nas ruas do Brasil, porque existem muitos brasileiros que estão furando a quarentena, ou seja, não estão pensando no coletivo, né? Nós temos aí diariamente aumentando o número de casos, né? De 100 para mais, o número é um número muito significativo. Então, essa questão da individualidade, ela está bem forte, né? O filme traz esse aspecto, incomoda nesse sentido, porque ele é um filme que fala sobre, ou pretende falar sobre, divisão de classes, né? E isso fica muito evidente em alguns personagens, né? Essa questão da preocupação com o coletivo. E aí eu cito uma das personagens que divide a cela com o protagonista, né? Que é uma grande atriz, inclusive, uma grande atriz espanhola de nome Belén Rueda, que fez um filme chamado O Orfanato, que eu indico a todos. Quem não assistiu esse filme pode assistir sem medo, porque é muito bom. E eu acho que aquela personagem sintetiza o momento em que nós estamos vivendo da pandemia da Covid-19. Então, assim, eu, pelo menos, diariamente, eu fico muito angustiado em acompanhar as notícias, né, e perceber que, inclusive aqui na nossa cidade, né, não se está respeitando a questão da quarentena. Então, nós temos aí o comércio aberto, nós temos uma grande quantidade de pessoas mais velhas circulando pelas ruas, quebrando, né, essa questão da quarentena, e aí nós vamos entrar aqui num aspecto talvez espinhoso, né, mas inevitável, que é falar sobre a efetividade ou não efetividade do atual governo, porque eu acho que eles estão prestando um desserviço para a população. E isso tudo eu acho que a gente pode perceber dentro desse filme específico, O Poço, né? Só que dentro do filme, né, a violência é muito mais latente, é muito mais visceral, né? É muito mais óbvia, né, do que o que a gente está vendo todos os dias pelas ruas aí do Brasil e do mundo, inclusive resvalando em números de morte. Eu não quero ser muito científico aqui, né, mas eu estava acompanhando as notícias hoje e eu achei muito significativo o aumento dos números, né? Então, os dados no Brasil da Covid-19, né, até o dia de hoje, são mais de 14 mil casos, são mais de 700 mortes. No Rio, só em 24 horas, de ontem para hoje, houve 20 mortes, sendo 5 em uma das favelas mais conhecidas do Rio de Janeiro, que é a Rocinha, né? E aí nós temos, em contrapartida, ao mesmo tempo que existe esse aumento significativo no Brasil, em Wuhan, que foi o epicentro, né,
nós temos aí a quebra das semanas de quarentena, né? Hoje eles comemoraram o fim das 11 semanas de quarentena, né, de isolamento. E aí eu me questiono, será que o Brasil ultrapassa esse número de semanas de quarentena? Eu acho que pelo andar da carruagem, eu acho que a gente está caminhando para a gente ultrapassar esse número de semanas aí, viu? Porque se a população não começar a realmente se resguardar, a se importar com isso, né? Eu acho que o caminho, olha, vai ser bem complicado. E aí eu falo o seguinte, né? O que eu olhei aqui nas redes sociais entre ontem e hoje. Eu acho que as pessoas elas só vão começar a se importar com essa pandemia quando pessoas próximas, conhecidos de conhecidos, começarem a ir embora, porque o negócio não é brincadeira, não é uma gripezinha. Enfim, a gente está tendo que lidar com discursos assim execráveis, né? Enfim, a gente está vendo a política, né? O cenário político, o quebra-cabeça que está sendo, a questão de alguns ministros e tal funcionarem como verdadeiras marionetes. Enfim, estou causando já aqui na live, mas eu acho que é isso. Eu acho que o filme O Poço tem muita similaridade com alguns aspectos que a gente está vivendo no Brasil, na nossa sociedade hoje, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar entrando na onda de violência que o próprio filme retrata. Eu queria pegar esse gancho seu da violência, e isso lá no Parasita também, talvez isso sirva para a gente pular para o Parasita, eles mostram que a violência, pelo menos a violência física, né, a barbárie, a cada camada mais profunda, ela se intensifica. E isso a gente vê na nossa sociedade, a gente vê nos telejornais aí, que roubo, favela, violência na favela, e para o público acostumado, leigo e que não procura se aprofundar, pensa na violência pela violência somente e não vê a raiz, né? Não vê que a violência, na verdade, ela é uma resposta a uma privação qualquer, privação de direito, privação no filme de comida, né? E que então isso privações violentas exigem reações violentas, né? E a gente vê isso na nossa sociedade. A violência, ela é um instinto, né? Ninguém está isento dela, né? E aí basta que nos privem, né, de algum aspecto para que isso venha à baila, né? E é por isso que, né, nesse sentido, o cinema é tão significativo para as nossas discussões atuais, né? No que se refere à questão social, à questão econômica, à questão cultural, porque realmente é claro que a questão da violência no filme Parasita, por exemplo, ela é muito mais profunda, ela é muito mais arquitetada, trabalhada no roteiro, porque o filme evidencia, né, que a violência ela é parte desse jogo, né, desse jogo de classes, né, de, por exemplo, por que nós não temos uma sociedade dividida de forma igualitária, né? Mas aí a gente vai, claro, que entrar em outros aspectos. Historicamente, a gente tem a questão dos mais fortes, enfim, né? A história dos campeões sempre, né? Nunca dos derrotados. E eu acho que o filme Parasita, ele é brilhante justamente porque ele alterna esses pontos de vista, né? Ele traz o ponto de vista da elite, né? Que é aquela elite que possui tudo, que ao mesmo tempo não possui nada, porque é uma elite super insatisfeita. E
É brilhante também o filme porque alterna o ponto de vista dos humilhados, né? Que no caso do filme, num rompante de violência, e aqui eu estou até correndo o risco de passar um spoiler, rompante de violência, eles, enfim, se fazem notar, né, no filme. Então, eu acho brilhante essa dualidade, né, de pontos de vista. Inclusive, após assistir ao filme, né, eu fui ler sobre, né, alguns aspectos, né, mais menos perceptíveis na narrativa, e aí eu descobri que o diretor usou inteligentemente alguns enquadramentos de câmera, justamente para separar, né, para fazer essa divisão das classes no filme dele, né? Então nós temos uma família. Do Parasita, né? Eu estou falando do Parasita, exatamente. Só para a gente encerrar, porque fizeram várias perguntas aqui, para a gente encerrar o poço, porque essa parte que você está falando, eu acho que é o ponto alto do filme, do Parasita. A Bruna e o Érico, eles falaram, citaram aqui que o protagonista do Poço, Lia, ele escolheu levar para a prisão o livro Dom Quixote. Exato. Então, obviamente, isso faz uma alusão aí à utopia de lutar contra os moinhos, né? Contra o inimigo invisível. Será que, aí o Érico pergunta, que esse idealismo e a utopia é a saída para essa crise que a gente... Olha, complexa essa pergunta, não sei se eu vou saber responder. Ficou sem som, Claudinho. Oi? Ficou sem som. Aconteceu alguma coisa aí. Você está me ouvindo agora? Muito mal. O pessoal está ouvindo? Está me ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Alô? Muito baixo. Está muito baixo? Tá. Quer me chamar de novo? E eu entro de novo? O que o pessoal acha aí? A Elga está falando que o som sumiu. Então, eu vou entrar de novo. Manda um convite. Então eu vou te chamar de novo. Só um minutinho. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, agora ficou ótimo. Então eles fazem essa analogia aí com o Dom Quixote e que se essa luta que se empreende ali seria uma utopia, se ela é uma saída, se ela é uma ilusão. Como você vê? Olha, eu acho que, no caso, né, falando da perspectiva do Dom Quixote no filme, né, é utilizar a cultura, a arte como uma válvula de escape. E eu acho que é isso. A cultura e a arte, principalmente em tempos de crise mundial, elas servem como válvula de escape. No caso, são até alguns... servem até como instrumentos utópicos, né? Eu acho que a questão do livro na narrativa do filme entra muito nesse sentido, né? E eu concordo que a arte ela é uma válvula de escape poderosa para a gente não pirar também. Uhum. Sem dúvida. Para a gente não pirar. E o filme tenta mostrar isso, né? Até certo ponto. Né? Ele tenta se manter no eixo, se manter centralizado, ele tenta não pirar, né? Não entrar na pilha, como a gente diz, né? Mas é claro que chega um momento no filme que isso acaba extrapolando, né? Mas eu acho que a arte funciona sim como uma válvula de escape. E é por isso
E é por isso que o cinema ele está tão comentado, né? Inclusive nesses tempos de pandemia, né? Eu acho que nunca se assistiu tanto filme como no momento atual. Verdade, verdade. E tem assim, essa utopia do personagem principal, ela acaba se desmanchando frente à realidade que cada personagem com quem ele divide a cela vai mostrando para ele, que eu acho que a função daqueles personagens é mostrar a realidade e em alguns momentos ele deixa a sua ideologia, a sua utopia de lado e cede à lei lá do poço, né? A lei da prisão onde ele está, que é o que a gente vê acontecer no nosso dia a dia. Concordo. E aí, então, para fazer um link com o Parasita, e a gente começar a falar do Parasita, que para mim também vai demorar para eu ver um filme que eu goste tanto. No Parasita a gente tem a história de duas famílias que as suas histórias se cruzam, cada uma dessas famílias num extremo aí das classes sociais, e a gente vê que a família de posse, ela não é necessariamente má, né? Ela não tem aquela vilania dos filmes, não é óbvio isso, né? Exato, exato. Ver a família economicamente menos privilegiada, com uma violência, arquitetando as coisas, mas é aquilo que a gente comentou, a violência vem do tamanho da privação também que se passa, a ponto de da família rica não perceber, porque para eles não existem, né? As privações deles são irreais, parece que fazem parte de um filme. Então, puxando esse gancho aí, queria que você falasse um pouquinho, então, sobre o Parasita. Quem é parasita de quem? Então, como? Não entendi. Quem é parasita de quem? Pois é, quem é o parasita de quem? Somos todos parasitas, né? Enfim, eu acho que essa questão da diferença de classes é gritante no filme, é genial a maneira como ele trabalha, o diretor, né? Porque ele utiliza diversos gêneros para narrar a história. E aí eu vou narrar um pouquinho, vou ser muito breve, na minha experiência com esse filme, né? Eu não assisti esse filme nos cinemas, eu assisti esse filme baixado em algum site, né? Um amigo nosso conseguiu esse filme e nós assistimos. Eu lembro que comecei a assistir numa noite, eu assisti 40 minutos de filme, não consegui continuar, e aí eu falei, não, vou dormir e amanhã eu continuo. E aí eu pensei, porra, mas esse filme não vai acontecer nada com esse filme. Então, assim, a questão da frustração de expectativas, de a gente de brincar com a nossa expectativa, né, a narrativa, ela é brilhante. Então, o diretor ele foi muito feliz, né, em retratar a diferença de classes nos diferentes gêneros cinematográficos, né? Então, o filme começa com uma tentativa da família pobre em entrar ali para o seio da família rica, e aí depois você começa a perceber que tem alguma coisa errada ali acontecendo, tem alguma coisa que está esquisito, mas você não sabe o quê. E aí o filme vai te surpreendendo, porque ele vai jogando esses gêneros, né, na nossa cara e vai fazendo com que a gente fique de queixo caído, porque ao mesmo tempo que a gente ri, a gente consegue chorar, porque é desesperador. Então, assim, ele joga uma comédia, depois ele vem com um suspense, ele termina com uma carnificina, com puro terror. Então, eu acho que... e isso vem de encontro com essa questão da diferença e da pergunta que você me fez, né? De quem é parasita de quem.
Na verdade, eu acho que eles se alimentam, né? A família abastada se alimenta da família menos abastada e vice-versa, porque todos ali querem tirar proveito de alguma forma, né? Todos ali são de né? Então, eu acho que o filme é brilhante nesse sentido, em brincar com essa questão dos gêneros, em fazer chocar, né? E de uma forma, assim, muito nada artificial, né? E eu acho que o filme, ele consegue o impacto que ele consegue justamente por conta disso. Uhum. E assim, o que chama atenção, uma coisa que marcou muito para mim no filme, você começou a falar disso, mas eu vou falar de outra coisa, porque me chamou muita atenção, que o diretor, ele usa enquadramentos, como você disse, né, especiais, ele usa iluminação diferenciada para retratar a classe pobre e a classe rica, e o uso da arquitetura, né, porque Sim. quando a família mais pobre vai para a casa mais rica, eles sempre sobem uma escada, sempre tem uma escada, né? E aí, quando está lá, eles descobrem que existe alguém ainda em pior condição que eles, né? Então, mais abaixo, como que você vê essa cena, essa parte do filme, que foi a parte assim que mais me chamou a atenção? Eu concordo com você, eu sou da mesma análise, né? Eu acho que essa questão, esses aspectos mais estruturais na narrativa, a questão da arquitetura, a questão de uma classe social se perceber até mais abastada do que outra, no caso, é a desgraça da desgraça, né? Então a gente pensa que a família pobre é o mais baixo que se pode chegar, quando na verdade a gente percebe que existem outras pessoas em piores condições. Então é nesse sentido que eu falo que o filme surpreende, né? Que o filme impacta, né? E eu acho que o filme é um filme brilhante justamente porque ele choca, né? E ele faz isso numa mescla de gêneros, né? Conforme eu já havia dito anteriormente. Mas eu concordo com você nessa sua análise e reforço, né, que a questão arquitetônica no filme ela foi milimetricamente pensada para nos fazer incomodar. Porque a gente fica incomodado, né? Com essa questão da submissão, né? Forçada, né? E aqui, claro, guardando guardadas as devidas proporções, eu vou citar aqui um filme, né, que me incomodou de igual maneira, entendeu? Essa questão da divisão de classes, né? Só que é um filme muito mais leve, é um filme muito mais, digamos assim, menos impactante nesse sentido violento, né? Que é o Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaer, com a Regina Casé. Essa questão da diferença de classes também nesse filme, ela é muito latente, né? Aliás, ela é o ponto crucial do filme, né? E né? Vou citar um exemplo aqui do filme da Ana Mulaer, Que Horas Ela Volta, que é a cena em que a Regina Casé finalmente entra na piscina da patroa. Sendo que né, a patroa, dias antes, havia dito para ela que havia entrado um rato na piscina. Quando, na verdade, quem havia entrado na piscina foi a filha da empregada. Né? Então, aí, assim, é muito impactante, né, a gente observar isso, né, e perceber o quanto isso é naturalizado na nossa sociedade.
não só na sociedade brasileira, né, mas eu acho que de uma forma geral, né? Eu acho que o Parasita é um filme sul-coreano, mas ele é um filme universal, né? Esses temas, eles são temas universais, e é por isso que esses filmes causam tanto barulho. Sim. O Érico está falando aqui que deixa eu achar aqui. Que a sociedade desqualifica e desumaniza os pobres. E no Parasita isso é mostrado através do cheiro ruim, né, que eles sentem a todo momento lá na casa deles, que é um porão, né, na verdade. E eu acho Sim. que é muito emblemático no filme também a janela, né, a gente estava falando de arquitetura, a vista que a família pobre tem, que é de uma rua suja, onde os homens param para urinar, enquanto que na família rica eles têm um janelão que dá para um jardim lindo. Né? Então, em vários momentos do filme eles mostram isso. Então, como se eles estivessem falando, olha o mundo que nós enxergamos. Né? Sim, e olha o quão naturalizado, né? E olha o quão naturalizado essa diferença de classes está presente na nossa sociedade, né? Isso incomoda, isso faz pensar, né? E aí aqui a Elga está colocando uma pergunta, a pergunta é, o que é violento então? Né? Sendo que a violência no capitalismo é regra, não exceção. Então, o que é violento? Tudo é violência, né? No capitalismo. No meio, na sociedade em que a gente vive, na forma como nós estamos vivendo, na forma como nós estamos encarando, principalmente o momento atual, porque como sujeitos históricos, né? Eu, por exemplo, nunca havia participado conscientemente de um evento que vai mudar o mundo daqui para frente, né? Lá na queda do Muro de Berlim eu já era nascido e tudo, mas eu não tinha capacidade de perceber, né, a questão da queda do muro. Então, assim, nos percebemos como sujeitos históricos em momentos tão críticos é algo também muito, muito impactante, né? Não é fácil. E aproveitando essa pergunta aí da Elga, o que é violento, eu acho que, na verdade, a nossa sociedade, ela banaliza a tal ponto a violência que você passa a não perceber ela. Então, é o que a gente estava falando da família rica não ser necessariamente o vilão, né? Ninguém está falando que os ricos são vilões, os pobres são... pelo contrário, ali no filme, né? Quem é muito mais violenta é a família pobre, mas porque, no meu entendimento, e isso eu vejo na nossa sociedade, nos nossos amigos, conhecidos, que a violência de tal forma foi banalizada que você não enxerga mais ela. Você acha que ela é natural de uma determinada classe social, de um determinado grupo social, não necessariamente grupo econômico, e aquilo essas pessoas deixam de existir enquanto pessoas. E acho que a cena que promove isso é a cena no carro onde a mulher rica está falando da chuva, que bênção que era a chuva, e a chuva tinha acabado com a casa do motorista. Pois é, e inclusive essa cena, né, não por acaso, né, ela virou meme, virou meme, né, principalmente desse período em que nós estamos vivendo, né, e realmente é bem emblemático, né, porque essa questão da violência, ela já está tão enraizada, não somente no Brasil como no mundo, que a gente tende a naturalizá-la, né, e não querendo nos colocar. Como? Passa a naturalizar a tal ponto que você já não enxerga mais aquilo.
Exato, a ponto de a gente falar, é tudo, a ponto de nós sermos, né? A ponto de muitas vezes a gente ultrapassar essa barreira sem nem ao menos perceber, né? Uhum. Justamente porque está naturalizado. Então, quem é parasita de quem, né? Por isso que eu falo que todos somos parasitas. Em algum momento da vida a gente vai ser um parasita. E assim, essa cegueira que as pessoas adquirem, ela, eu estava pensando isso muito hoje, ela chega a tal ponto que é preferível você ter uma classe pobre para quem você possa fazer suas doações, sua caridade cristã, Tem peso na do que você consciência. promover políticas sociais para que essa classe desapareça, né? Então, é muito mais Sim, fácil, é muito mais popular eu ficar tirando foto fazendo doações, do que ir lá embaixo sim. e estruturar uma classe melhor, mais amparada. É muito mais fácil essa parcela da sociedade é, achar que faz a diferença fazendo esse tipo de coisa, por exemplo, doando, tirando fotos, sendo gentil, do que efetivamente fazer a diferença na sociedade, né? Quebrar esse paradigma dos menos favorecidos e transformar a sociedade numa sociedade igualitária. Sim. Por isso que, voltando ao poço, né? A questão é tão utópica porque a gente não. Nós, como sujeitos históricos, né, como sujeitos modificadores da nossa realidade, né, porque eu acredito que todos daqui somos sujeitos críticos, somos sujeitos atuantes, né, a gente quer fazer a diferença, mas muitas vezes a gente não consegue porque a gente tem esses pequenos vícios já entranhados na sociedade, né? E muitas vezes a gente se vê refém desses vícios, né? Enfim, é bem complicado. Alguém falou aqui para cima que filantropia também é uma forma de poder, exatamente, né? E o Pois é. Érico confirma aí falando sobre paternalismo. Valtinho, a gente está prestes a fazer quase uma hora. A gente pode encerrar sobre Parasita, o Poço, e depois eu vou entrar de Por novo. mim, tudo bem. Aí a gente Todos pega entram de o novo, Bacurau. então, por favor. E aí a gente vai falar sobre Bacurau, que é o nosso Tranquilo. filme nacional. Para falar sobre o Poço, também chama muita atenção. Esses dias eu vi alguns ex-alunos falando o que era aquele final, né? A tal da mensagem do Poço, né? E essa mensagem vem lá de baixo para atingir todas as camadas. E o que cada camada ia fazer com essa mensagem? Será que iam deturpar? Será que iam receber a mensagem? Gente, eu estou sendo incomodado aqui por um animal. Ah, bonitinho. Pessoal, então eu vou desligar e a gente já entra para poder contar mais uma hora, tá bom? Tá ok.